Eleições 2022. Faltam 5 dias para as eleições, reta final de campanha. E para comentar essa situação, a gente recebe hoje a cientista política e advogada Beatriz Finocchio. Bom dia, Bia, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Cláudia, bom dia a todos. Bia, vamos começar aí perguntando sobre uma pesquisa que saiu ontem, que aponta que 7% dos eleitores ainda podem mudar o voto. Dessa população, a grande maioria evangélico, jovem e de baixa renda. Quem teria mais oportunidade, é mais possível conquistar esse voto? Então, né, a população de baixa renda, que tem aí a questão do Auxílio Brasil efetivamente se consolidando e trazendo resultados, é bem possível que migrem justamente para saiam da abstenção e promovam aí o voto. Inclusive, os evangélicos, quando você percebe essa movimentação dos evangélicos, é justamente por recentes manifestações e, infelizmente, associações religiosas e políticas, né? E a informação trazida para essa população com relação a quais ideologias realmente refutam veementemente o cristianismo como um todo, né? Então, a gente percebe que talvez tenha essa migração, a gente sempre fala talvez porque de um dia para o outro no Brasil e com a velocidade que os acontecimentos se expõem, a gente nunca sabe, mas fato é que quando você tem acesso às ideologias que mais são contra a religião, a tendência é que os cristãos migrem, sim. Bia, tem um outro dado aí que mostra que o percentual de idosos praticamente dobrou aí nas últimas 3 décadas. Em 94, na primeira eleição com dados registrados pelo TSE, era de 11,6%. Em 2022, isso chegou a 21%. No primeiro turno, mais de 6 milhões de pessoas acima de 70 anos compareceram às urnas. De que forma esse eleitor, como ele costuma votar? Primeiramente, a gente, independente de qualquer coisa, para a democracia é muito bonito ver esse engajamento da terceira idade nessa eleição, né, que é a eleição da polarização, é a eleição da politização também, não podemos negar, mas e da desinformação também. Entretanto, inclusive vindo de canais que deveriam informar. Mas eu vejo que a gente tem, sim, uma tendência da terceira idade de ir votar, e é interessante a gente se debruçar sobre isso, porque é a terceira idade que já viveu diversas situações aqui no Brasil, inclusive ditaduras. Então, é importante que tenha esse voto e que se ouça esse eleitor, para entender qual é o raciocínio de quem já viveu na pele censuras muito piores que a gente tem hoje, por exemplo. A abstenção, a gente já falou desse assunto aqui, foi muito alta aí no primeiro turno, quase 21%, 20,95%, e tende a ser maior ainda no segundo turno, principalmente nos estados onde não tem eleição para governador, né? Você acha que pode aumentar essa abstenção muito ainda no segundo turno, onde não há governador, onde já foi eleito no primeiro turno? A tendência é que no segundo turno tenha mais abstenção, porém, como essa eleição está... Enfim, a gente tem fatos aí que aconteceram inéditos, que a gente não achou que viveria novamente. Eu vejo que há uma tendência, sim, a diminuir essa abstenção, não com relação ao segundo turno, não com relação ao primeiro turno, mas com os demais segundo turnos, né? Então, quando a gente se debruça sobre uma população que está totalmente engajada politicamente e tem hoje o papel dentro de casa de convencer o eleitor às urnas, aliado ao fato de que o transporte público vai ser gratuito no dia das eleições, tem aí uma movimentação para todas as prefeituras aceitarem essa gratuidade, eu vejo que sim, há a possibilidade da gente tentar diminuir, e é um trabalho não só dos candidatos, dos políticos, da mídia, mas que acontece dentro de casa, sim, no seio familiar.